Ô rapaziada, a questão aqui é a seguinte: o GOAT de cada década. Rapaz, aqui vai ter jogador demais, hein? De Stefano, Cruyff, Puskas, Ronaldinho Gaúcho. Quem vai ser aqui o GOAT de 2010 a 2020? Papai Cris ou Messi? O vídeo é aqui do FUTDAY, o link oficial do vídeo vai estar aqui na descrição e bora lá. Segura que hoje o vídeo tem história, meu caro, já que vamos conhecer o GOAT, o homem entre os homens, o melhor jogador de cada década no futebol. Lembrando aqui a vocês que vamos revisitar as décadas a partir da década de 1920, já... Caraca, 1920? Mano, quem que era o brabo de 1920? Yashin? Puskas? Não sei se Puskas dessa época, mano, 1920! A bola era quadrada, meu parceiro. Quem que jogava em 1920? Aqui é onde os registros são um pouco mais precisos e não abre tanta margem pra gente se perder aqui nesse vídeo. Só que antes de mais nada, é preciso estabelecer algumas regras, ok? Principalmente por causa que sempre temos menções honrosas nesses vídeos. Então primeiro que vamos começar a partir da década de 1920, como dito anteriormente, e também vamos escolher apenas um jogador. É difícil a gente escolher apenas um, mas faz parte do jogo. E vamos juntos viajar no tempo até a década de 1920 para falar de Dixie Dean. Você muito Mano, nunca ouvi falar, mas gostei do penteado. provavelmente nunca ouviu falar no nome desse camarada, até porque ele já faleceu. Mas saiba que ele foi um dos maiores ingleses da história, comumente sendo um dos maiores artilheiros da história da Inglaterra e do mundo. Ele nasceu em 1907 e teve uma carreira E que tipo de treinamento é esse daqui, mano? Fazendo barra no travessão. majestosa no Everton da Inglaterra, um dos clubes mais antigos do país, e que deu ao Dixie Dean uma carreira mais ampla no esporte. Não preciso nem falar que estamos na década de 1920, né? Um tempo muito diferente de hoje em dia e que o futebol era bem mais intenso fisicamente. Mas falando aqui um pouco mais sobre o Dixie Dean, né? Ele ficou muito famoso por ter marcado mais de 632 gols em apenas 619 partidas ao longo Que isso? Gênio? com sua carreira pelo Everton e seleção nacional. Ele era muito brocador, cara, e são números oficiais que foram inclusive registrados pela própria FIFA há um tempo atrás. Como registraram isso, eu não faço ideia, mas o Pode crer, né? 1920, mano. 1920 aqui pelas imagens, já tinha câmera, já tava tudo, mas tinha transmissão dos jogos? Pô, era loucura isso daqui. Já tinha rádio em 1920? Me desculpa a minha leiguice nas coisas, mas aqui de história das coisas aqui eu não manjo muito. inglês era muito goleador, tanto que em 1927 ele estabeleceu um recorde impressionante ao marcar 60 gols em uma única temporada de liga, um feito que permanece até hoje. Mas Que isso, o Papai Cris de 1920. falando aqui um pouco mais sobre seu estilo de jogo, o Dixie Dean ele era conhecido pela sua força física, habilidades aéreas e precisão finalizadora. Dean era um atacante completaço, cara. Ele tinha um ótimo posicionamento e sabia se aproveitar das oportunidades. Lembrando muito o Haaland hoje em dia, né? Sendo esse 9 um pouco mais duro, cintura de cimento que muitos acabam taxando o norueguês hoje em dia. Dixie Dean, cara, é considerado É típico inglês, né? Típico jogador inglês, todo mundo fala que é meio assim, meio cintura de cimento, né? Travadão. uma lenda não apenas no Everton, mas também no futebol inglês como um geral, sabe? Seu número 9 se tornou sinônimo de excelência no clube e ele é lembrado como um dos maiores atacantes de todos os tempos. E de goleador para goleador, vamos até a década de 1930 para falar de Joseph Beacon, sendo mais um daqueles... Esse já ouvi falar porque eu acho que em algum momento o Papai Cris conseguiu passar o número de gols dele por clubes e no total, por seleções. Eu já ouvi falar nesse nome Beacon. jogadores históricos e que você provavelmente não faz ideia de que existia. Mas como eu falei, né, cara, o FUTDAY também é história. Joseph Beacon foi um dos maiores goleadores da história do futebol, conhecido por sua incrível capacidade de marcar gols a rodo, cara. Nascido em 1913 em Viena, Áustria, ele teve uma carreira Cara, olha as imagens disso, velho. notável que abrangeu várias décadas, mas o seu auge foi entre 1930 até 1939, quando já estava com uma idade um pouco mais avançada, né, mas que ainda assim jogava em alto nível. Beacon é frequentemente creditado como o maior goleador da história do futebol, até mais do que Pelé, com mais de 800 gols em partidas oficiais. Algumas estimativas sugerem que ele pode ter marcado mais de 1.400 gols em toda a sua carreira, incluindo amistosos. Mas você Caraca, eu tô falando, mano, foi alguma coisa assim, eu vi o nome desse maluco em algum momento aí que o Cristiano Ronaldo tava batendo um recorde de gols aí. conhece bem a FIFA, né, cara? Os caras não contam esses números, justamente por não terem registros, o que é meio curioso, justamente porque o Dixie Dean, né, que a gente falou anteriormente, tem diversos registros aí pela FIFA. Mas falando aqui um pouco mais sobre ele, né, cara, o Beacon era conhecido por a sua velocidade, técnica e potência de chute. Era um literal foguete, cara. Ele tinha uma incrível habilidade de finalização e era eficaz tanto com os pés quanto com a sua cabeça. Um ataque Cara, aqui por causa disso
isso aqui, ó. Por isso aqui que a FIFA não reconheceu. A sua Vocês estão velocidade conseguindo ver técnica. alguma coisa aqui, ó? Pera aí. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa aqui, meu parceiro? Não dá nem pra reconhecer quem é o jogador que tá fazendo o gol, cara. Que loucura. Não, pode De continuar. finalização e era eficaz tanto com os pés quanto com a sua cabeça. Um atacante completo e que cheirava a gol. Não é à toa que seus números são esses. Ele teve passagens aí por alguns clubes de Viena, onde começou sua carreira, e pelo Slavia Praga, onde realmente se destacou. No Slavia, Bican se tornou artilheiro do time e teve um impacto significativo nas competições europeias. Bican jogou também pela seleção austríaca e posteriormente pela seleção tchecoslovaca. Ele participou de várias competições internacionais, incluindo a própria Copa do Mundo, e embora não tenha tido tantos títulos assim, seus times não eram dos melhores, como todo mundo sabe, mas o cara ficou aí pra contar a história. Mano, sabe o que eu fiquei pensando, mano? Como que esse cara conseguiu as filmagens desse cara aqui, mano, em 1930? Será que ele pegou qualquer gol aí, meteu um efeito muito louco e embaçou? Tá falando que são os gols do cara? Eu só tô zoando, tá ligado? Mas deve ter dado um trabalho absurdo pra achar isso daqui, velho. Apesar de seu sucesso, Bican não recebeu tanto reconhecimento internacional quanto outros jogadores de sua época, mas ele manteve sua marca como um dos maiores goleadores da história e ela permanece até hoje. Ele é frequentemente mencionado em listas de lendas do futebol e é lembrado com carinho em ambos os países no qual ele jogou. Bican é uma figura icônica, cara, e seu legado como um dos maiores artilheiros continua a ser celebrado por fãs e historiadores do futebol. Embora eu não conheça e você provavelmente também não conheça, mas tá aí a história. Indo para os anos 40, temos que falar de Stanley Matthews. Também, mano, eu tô me sentindo a pessoa mais leiga em futebol da história. Até agora, não conheço ninguém. Os anos 40, cara, foi uma década muito movimentada não só para o mundo, mas também para o próprio futebol. Ainda mais por causa da ascensão de Stanley Matthews. Sir Stanley Matthews foi um dos maiores jogadores da história do futebol, conhecido por sua habilidade excepcional, longevidade e impacto dentro do futebol. Nascido em 1915 em Stoke-on-Trent, Inglaterra, Matthews se destacou como um dos principais verdadeiros ícones do futebol. Falam dos verdadeiros ícones. E esse driblezinho aqui dele? Nascido em 1915 em Stoke-on-Trent, Inglaterra, Matthews se destacou como um dos principais verdadeiros ícones do futebol. Falam dos verdadeiros ícones, pois diferente do Bican e do Jim, Matthews realmente foi uma lenda e é comumente lembrado por muita gente, inclusive pelo próprio Johan Cruyff. Matthews era um extremo winger, famoso por sua técnica apurada, dribles impressionantes e velocidade fora do comum. Ele era conhecido por sua capacidade de desmarcar adversários e criar oportunidades de gol, cara. Matthews passou a maior parte de sua carreira no Stoke City e no Blackpool. Ele se destacou especialmente no Blackpool, onde ajudou o clube a conquistar a FA Cup em 1953 em uma final memorável contra o Arsenal. Pra você ver, né, mano, desde aquela época a maioria dos grandes jogadores era ali na Inglaterra, né, que agora é a Premier League. Onde teve uma atuação brilhante dele. Sua carreira se estendeu por mais de 30 anos, o que é notável para um atleta profissional. E cara, o Matthews era bizarro, sabe? Ele continuou a jogar em alto nível até os seus 50 anos, tornando-se então o jogador a receber o título de Sir após ser nomeado cavaleiro em 1965. Matthews também teve uma carreira internacional respeitável até, representando a Inglaterra em 54 partidas e participando da Copa do Mundo de 1950. O homem era muito liso no drible, inclusive, cara, ele é lembrado pelos mais antigos, né, nessa pesquisa que eu e minha equipe fizemos, como um dos maiores dribladores da história. Stanley Matthews não apenas deixou uma marca indelável, cara, no futebol, mas também se tornou uma figura respeitada e admirada fora dos gramados. Isso por conta que ele ajudou muitas pessoas. Como eu falei, Futebol é história. Então... Nossa, mas pra gente ver, né, mano, como o futebol muda e evolui. A gente for ver ali os dribles do cara, o maior driblador, o cara dava uma ciscadinha aqui pra cá, teve ali uma passadinha de bola por baixo das pernas, mas não teve nenhum, tá ligado? Depois eu acho que do Garrincha, que foi ter alguma coisa assim, né, porque falam que o Garrincha ali foi um cara que rabiscava mais e tal. Tipo, são de épocas pra épocas, né? Futebol pra futebol. Entrando agora nos anos 50, aqui tivemos várias lendas em todos os cenários do futebol, desde a Europa até a América do Sul. Alguns que valem a pena aqui a gente destacar é o Ferenc Puskás, Levi Yashin, Luiz Soares Miramontes, Nilton Santos e diversos outros cracassos pelo mundo. Aqui já começou a ter uns nomes que a gente já tá mais familiarizado, né? Mas de longe, o que é mais falado e o mais citado em todos os lugares como o melhor jogador dos anos 50 é o Di Stéfano, um excelente atacante e que é uma das grandes lendas aí do Real Madrid, sendo muito possivelmente
simplesmente o maior da história do clube. Di Stéfano, que é uma loucura, né? Ele jogou pela Espanha, jogou pela Argentina, multinacionalidades. Alfredo Di Stéfano foi um dos maiores jogadores da história do futebol, isso aqui todo mundo sabe, conhecido por sua versatilidade, habilidade e impacto de jogo. Nascido em 4 de julho de 1926 na Argentina, Di Stéfano teve uma carreira excepcional, principalmente no Real Madrid, como todo mundo sabe. Di Stéfano era um jogador completo, capaz de atuar em várias posições ao mesmo tempo, incluindo atacante, meio-campista. Sua inteligência tática e habilidade técnica o diferenciavam, e sua versatilidade chamou a atenção de todos. Di Stéfano se transferiu para o Real Madrid em 1953, onde se tornou uma lenda e foi fundamental na era de ouro do clube, ajudando a conquistar 5 Copas da Europa consecutivas de 1956 a 1960. Mano, e pra gente ver, né, ele foi pro Real Madrid em 1950, e aí eu vejo que muita gente fala que o Pelé não foi pra Europa porque não era tão comum esse movimento. O cara aqui nasceu na Argentina e ele foi pro Real Madrid. Eu acho que foi mais uma parada do Pelé continuar no Santos, né, ele querer continuar no Santos, continuar aqui no Brasil, né, morar aqui e tal, do que não ter essa procura dos times lá de fora pelos caras que se destacavam aqui no futebol sul-americano. Eu falei, Futebol também é história, repetindo isso aqui pela 1000ª vez, né? E a Copa da Europa, cara, era o que conhecemos hoje em dia como a famosa Champions League, né? A Liga dos Campeões. Ou seja, este espanhol barra argentino é de longe um dos maiores jogadores da história. Não só por causa de sua jogabilidade, mas também pelos seus títulos. Como eu disse, são 5 Champions League no currículo, coisa que nem o Cristiano Ronaldo conseguiu pelo Real Madrid, já que o robozão pelo Real tem 4 e pelo Manchester United ele tem apenas 1. Alfredo Di Stéfano marcou mais de 400 gols em partidas oficiais ao longo de sua carreira. Especificamente aqui, ele anotou 308 gols em 396 partidas pelo Real Madrid, tornando-se então um dos maiores artilheiros da história do clube. E foi por muito tempo, né? Até o Papai Cris ali, né, chegar na parada. Além disso, ele marcou 49 gols em 97 partidas pela seleção espanhola e teve contribuições significativas em suas outras passagens por outras seleções, como a Argentina e a Colômbia. Sim, ele jogou por 3 seleções diferentes. O cara era maluco. No total, considerando sua carreira em clubes e seleções, suas estatísticas de gols superam a casa dos 700 gols. A exatidão, cara, pode variar um pouco conforme as fontes, sabe? Mas seu status como um dos maiores goleadores da história é indiscutível. Uma curiosidade aqui, Di Stéfano teve uma carreira internacional única, representando a Argentina, Colômbia e Espanha. Ele participou de várias competições, mas sua contribuição para a seleção espanhola foi especialmente significativa e ele jogou um pouco mais por ela do que pela Argentina, Colômbia e também outro país aí que eu acho que eu me esqueci. Infelizmente ele faleceu em 2014, né, cara? Mas é lembrado até hoje, não é à toa que o nome do Endrick iria ser Di Stéfano. Lá ele! Chegamos agora em uma das décadas mais quentes do futebol, que surgiu diversas lendas, e entre essas lendas, o rei do esporte. Os anos 60 foram dominantes para Pelé, já que naquela década, cara, nenhum outro jogador foi maior do que ele, e muito menos menor. Pelé era um atacante excepcional, conhecido por sua técnica apurada dentro de campo, dribles impressionantes, potência de chute e visão de jogo. Ele tinha a capacidade, cara, de marcar gols de diversas maneiras diferentes, sabe? Tanto com os pés quanto pela sua cabeça. Tudo que vemos hoje em dia, Pelé já fazia lá atrás, criando todos os dribles mais famosos, quebrando todos os recordes e popularizando o futebol. Na verdade, criando esses recordes pra ele, né, cara? Sendo até hoje o único jogador da história do futebol a ter 3 Copas do Mundo no currículo. Cara, isso daí eu acho que pra algum jogador conseguir quebrar, eu acho que quem poderia ter chegado muito perto seria o Mbappé, porque ele ganhou 2018. Se ele tivesse ganho 2022, aí sim ele ia ter um tempasso pra conseguir ganhar outra. Mas, mano, eu acho muito difícil alguém conseguir bater isso daí ou igualar. 3 Copas do Mundo é muito treta, velho. Sua performance em 1970, especialmente, é frequentemente citada como uma das melhores da história do torneio. Pelé passou a maior parte de sua carreira no Santos, como todo mundo sabe, onde se destacou, ajudando o clube a conquistar diversos títulos importantes, incluindo a Copa Libertadores. Ele também teve uma breve passagem ali pelo New York Cosmos, né, onde ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos, o que é muito interessante, além de ter sido o único jogador da história a parar uma guerra. Exatamente, Pelé parou uma guerra. Pelé, mano, ele marcou mais de 1.280 gols em sua carreira, incluindo... Isso daqui também é putaria, mano. Isso daí
aí também ninguém vai chegar. Mais de 600 em jogos oficiais. Esse número pode variar dependendo das contagens, mas ele é conhecido como um dos maiores artilheiros do mundo e do futebol. Pelé não apenas revolucionou o futebol, mas também se tornou um ícone cultural e embaixador do esporte. Sua influência se estende além das 4 linhas, cara, ajudando a popularizar o esporte em todo o mundo e inspirando gerações de jogadores. Pelé continua a ser uma figura respeitada e admirada no mundo do esporte, e seu legado, ele é celebrado em todo o planeta, sabe? O cara tem 7 bolas de ouro. E aqui foi quem, hein? Aqui foi no Beckenbauer, olha a canetinha que ele deu. E seu legado, ele é celebrado em todo o planeta, sabe? O cara tem 7 bolas de ouro. Ele faleceu em dezembro de 2022, mas sua memória e impacto no futebol perduram até hoje. Caraca, eu lembro até hoje, mano. Acabou a Copa do Mundo, deu um tempinho, veio a notícia do falecimento do Pelé. Entre algumas outras menções honrosas de outros jogadoraços, como Garrincha, Raimund Kopa, Eusébio e um mini craque do capeta chamado Johan Cruyff. E cara, pulando aqui da década de 60 pra... É da hora que a gente vai vendo quais que são os jogadores ali da mesma época. Cruyff, Garrincha, todo mundo junto com o Pelé ali, muito louco. Década de 70, vamos falar do já citado Johan Cruyff, que não é muito diferente de Pelé. E é amplamente vangloriado como um dos maiores jogadores da história e que mudou completamente o jeito de jogar futebol. Johan Cruyff foi um dos jogadores e treinadores mais influentes da história, conhecido por sua habilidade excepcional, visão de jogo e inovação tática. Nascido no dia 25 de abril de 1947 em Amsterdã, na Holanda, Cruyff se tornou uma lenda tanto como jogador quanto técnico. Cruyff era um atacante versátil, famoso por seus dribles, passes precisos e inteligência dentro de campo. Ele era, cara, um dos principais expoentes do futebol total. Cara, e o que essa camisa 14 do Cruyff é lendária também é absurdo, hein? Estilo de jogo que enfatiza a versatilidade e movimento coletivo da equipe. Cruyff passou a maior parte de sua carreira no Ajax, onde conquistou diversos títulos, incluindo 3 Copas da Europa consecutivas em 1971, 1972 e 1973. Em 1973, ele se transferiu para o Barcelona, onde continuou a brilhar, ganhando a La Liga e a Copa do Rei, representando a seleção holandesa em 48 partidas oficiais, marcando 33 gols. Ele foi fundamental na campanha da Holanda na Copa do Mundo de 1974, onde a equipe chegou até a final, embora tenha perdido para a Alemanha Ocidental, que como todo mundo sabe estava separada da outra Alemanha. Após sua carreira como jogador, Cruyff se tornou também um treinador de sucesso, especialmente no Barcelona, onde implementou sua filosofia de jogo e ajudou a moldar a identidade do clube. Ele foi um dos responsáveis pela formação de gerações de jogadores, incluindo estrelas como Lionel Messi. Cruyff não apenas impactou o jogo com suas habilidades incríveis, mas também com suas ideias sobre futebol. Seu legado no futebol total e sua abordagem filosófica sobre o esporte continuam a influenciar treinadores e jogadores até os dias atuais. E peça principal naquela laranja mecânica, né? Que todo mundo fala que era a melhor Holanda aí de todos os tempos. Não é à toa, cara, que hoje em dia a gente tem Mikel Arteta e Pep Guardiola disputando a Premier League. Johan Cruyff, cara, faleceu em março de 2016, mas sua marca no futebol é indelável e ele é lembrado como um dos maiores ícones do esporte. No mundo surgiu outros craques, principalmente no Brasil: Carlos Alberto, Jairzinho e vários outros. Há anos 80, craques como Zico, Sócrates, Vôler, Platini e Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona é uma das figuras mais icônicas e controversas da história do futebol. Amplamente considerado, cara, um dos maiores jogadores da Argentina. Nascido em 30 de outubro de 1960 em Lanús, Argentina, Maradona teve uma carreira brilhante e impactante, tanto em clubes quanto na sua seleção nacional. La mão de Deus. A Argentina. Maradona era conhecido por sua habilidade excepcional com a redonda. Dribles desconcertantes. Cara, eu acho essas fotos muito maneiras, ó. O Dunga marcando Maradona, dando logo uma pesada aqui, ó, uma falta no Maradona. Acertantes, visão de jogo e precisão em seus passes. Seu controle de bola, cara, e capacidade de realizar jogadas impossíveis tornaram ele um verdadeiro artista dentro de campo. Ele pregava o famoso futebol arte conhecido aqui no Brasil. E ele era um driblador tão bom quanto Pelé já foi. Maradona é mais lembrado pela sua performance na Copa de 1986, onde liderou a Argentina até a vitória. Ele
marcou 2 dos gols mais famosos da história do futebol em um único jogo contra a Inglaterra. O gol do século, onde driblou metade da equipe adversária, e o polêmico gol da mão de Deus. Esses foram aí um dos 345 gols no qual ele já fez, o que, se olharmos, são números até que baixos, mas o seu legado não. Não é à toa que ele é um dos maiores jogadores da história da Argentina. Agora não vamos falar... Será que ele foi o primeiro a ser comparado com Pelé? Porque teve essa disputa muito grande aí. Eu acho que talvez não tenha nem comparação, né, Maradona com Pelé. Mas virou aí muito tempo, falando um com o outro. Será que o Cruyff foi comparado com Pelé? Eu acho que qualquer outro jogador que veio depois do Pelé, que fosse muito fora da curva assim, iriam comparar com Pelé, mas não sei se o Maradona foi o primeiro. Falar de uma década comum, cara, mas sim a década mais valiosa em termos de jogadores históricos. Pode crer, rapaziada, década de 90 é só gênio, né? Com várias lendas surgindo e outras ficando para trás. Dentre essas lendas, podemos citar não só o Romário, como também Baggio, Van Basten, Gullit, Zinedine Zidane, Ronaldo e vários outros craques que marcaram essa geração. Mas só um foi chamado de fenômeno, e é considerado até os dias atuais como o melhor centroavante da história, indiscutivelmente. Década de 90, Ronaldo fenômeno. Simplesmente Ronaldo Nazário. Ronaldo era conhecido por seus dribles, cara, bizarros, explosão e velocidade, e uma contra Maldini. Olha o que ele fez com o conhecido por Maldini, seus rapaziada. Dribles, cara, bizarros, explosão e velocidade, e uma finalização tão precisa que deixaria qualquer atacante hoje em dia com inveja. Ele tinha a capacidade de mudar o curso de um jogo com sua presença e talento, um foguete que ele lançava no gol, um chute que nem o melhor goleiro da Copa de 2002 parou. A verdade é que os números do Ronaldo para a sua idade eram bizarros, marcando 400 gols na carreira e ganhando 2 bolas de ouro, inclusive sendo o mais novo a ganhar uma bola de ouro. A verdade é que eu iria sim pôr o Van Basten aqui, muito por conta das 3 bolas de ouro e os mais de 300 gols que ele fez, sendo sem dúvidas um dos ícones do futebol mundial. A verdade, cara, é que o Ronaldo é uma incógnita, né? Muito por conta da lesão na qual ele sofreu, ficando quase 2 anos fora dos gramados, até porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje em dia para esse tipo de lesão. Mas tá aí, Ronaldo é o GOAT dos anos 90. E tem aquilo, né? Eu vi que o Van Basten, ele chegou a se aposentar com 27 anos e ele conquistou 3 bolas de ouro, mano. 3 bolas de ouro, e o cara se aposentou com 27 anos, 28 anos, por causa de lesão também. Eu não sabia essa parada não, mano. O Ronaldo Fenômeno, ele ficou 2 anos fora por causa da lesão no joelho. Se a gente for pensar, é até razoável esse tempo, né? Se hoje, com toda essa tecnologia, o Neymar ficou até um pouco mais de 1 ano, 2 anos sem jogar bola é loucura, hein? Vamos então aos anos de 2000. Os anos que, na minha visão, mudaram completamente o estilo de jogo do futebol e que tivemos a ascensão de diversos craques: David Beckham, Zinedine Zidane, Maldini, Baresi, Roberto Carlos, Rivaldo, e apenas um deles pode ser chamado de o melhor e de o GOAT, por isso vou de Ronaldinho Gaúcho. Zidane, embora tenha feito temporadas avassaladoras pelo Real Madrid após a sua saída da Juve, cara, Ronaldinho Gaúcho simplesmente surgiu como uma promessa no Brasil e logo foi para a Europa, brilhando no PSG e indo para o Barcelona para simplesmente comer a bola e deitar e rolar para cima dos galácticos do Real Madrid. O que realmente impressionava no bruxo era seu sorriso alegre e sua diversão ao jogar com a redonda. Era cada drible incrível que o futebol arte sorria junto e a bola se divertia com ele. Acredito que na geração ninguém marcou tanto quanto ele, ainda mais após a bola de ouro na qual ele ganhou. Foram 2 anos no auge, o que é bem pouco, é verdade, né? Mas o homem fez em 2 anos o que muitos hoje em dia não fizeram em 10. Não, e é aquilo, mano, o personagem Ronaldinho Gaúcho no Barcelona é uma parada incomparável, velho. O Coque, tá ligado? No imaginário o Ronaldinho é muito foda, cara, não tem jeito. E olha, pra não ter nenhuma briguinha nem nada aqui nesse vídeo, eu resolvi pôr... Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Aqui a gente pode discutir quem é o maior, quem é o melhor. Entre Cristiano Ronaldo e Messi, os dois marcaram muito de 2010 a 2020. Eu acho que não tem como a gente não citar os dois. Os dois são GOAT de 2010 até 2020. Tem que ser justo aqui, rapaziada. Portanto, colocar tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo como os GOATs da década de 2010, já que ambos, cara, estão bem pareados nessa questão. Obviamente, depois o Messi acabou passando o Cristiano Ronaldo, mas isso acaba não diminuindo os feitos do português. Juntos, eles são os maiores artilheiros da Champions League, com o Messi tendo inclusive 4 Champions e o Cristiano Ronaldo tendo 5 orelhudas. Só que nem só de título vivem esses caras, né? Pois eles jogavam naquela época um negócio completamente absurdo. Quando o Messi amassava em uma partida, o Cristiano Ronaldo amassava na outra. Cara, isso era muito pica, cara. Era muito pica. É a maior disputa de um jogador contra o outro
na história do futebol. Acho que a gente nunca vai ver dois grandes jogadores assim, um atuando no rival do outro, um disputando com o outro, quando um fazia 3, o outro fazia 4, quando um fazia 1 e o outro não marcava, esse outro ficava puto pro outro jogo. Era muito foda essa disputa de Messi e Papai Cris, cara. Fora os recordes e mais recordes quebrados por eles, que fizeram deles as duas principais referências da história ao lado do Pelé. Ao todo são 13 bolas de ouro, sendo 8 do Lionel Messi e 5 do Cristiano Ronaldo. É difícil escolher apenas um nessa ocasião. Então, mano, os caras monopolizaram o futebol na época deles. Não tinha pra ninguém, não tinha disputa, tá ligado? Então eu coloco os dois no mesmo pedestal. Embora eu seja mais fã do Messi, porém reconheço também a grandiosidade do Robozão e sei de sua importância. Então por isso eu coloco os dois aqui nesse vídeo. Os dois tiveram muita relevância nesses 10 anos, rapaziada. A gente pode até discutir, como eu falei, quem foi melhor, quem foi pior, quem é maior, quem termina menor. Mas, mano, entre esse período aí, os dois foram históricos. Como os GOATs da geração 2010. E cara, esse aqui foi um vídeo super bem trabalhado, no qual a gente se atentou completamente aos detalhes, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, teve muita pesquisa, foi mais de 3 pessoas pra pesquisar esse vídeo aqui comigo, então mano, deixa o likezão, hype esse vídeo, se inscreve aí no canal e me siga em outras redes sociais, @FUTDay010, pois tem muito conteúdo bacana, beleza? Então o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado do videozaço aqui do FUTDay, rapaziada. É que eu quero deixar minha pergunta aí pra vocês discutirem aqui nos comentários. Pra vocês, quem vai ser o GOAT da próxima década aqui, 2020 até 2030? Eu sei que a gente ainda tá em 2024, tem mais 6 aninhos aí, mas seria talvez Vini Júnior? Ali, né? Tá na disputa, ele se mantendo ali no Real Madrid, talvez conseguir nem fim beliscar uma bola de ouro, conquistando mais algumas Champions, não sei não, hein? Ele tá ali forte na briga. Ou poderia ser um Lamine Yamal, um Estevão que tá indo agora pra Europa. Mano, tem muita história ainda pra ser contada no futebol. Bom, rapaziada, deixa aqui a resposta de vocês nos comentários. Vamos ver aí quem que vocês vão colocar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam aqui no canal, que vai me ajudar muito. O link do vídeo oficial lá do FUTDay tá aqui na descrição. Espero que vocês curtam o canal do cara lá também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.